Olá, olá, olá. Chegaram, pessoal? Boa noite, Rafael. Boa noite, Thiago de Lima. Sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Cheguem mais, cheguem mais. Bora, gente. Estão aí? Opa, que E aí, alegria, hein? senhor? Que alegria, Beleza? gente. Satisfação, Eu satisfação aí. quero saber de uma coisa. Você tá no Diga. 5G? Rapaz, não, eu tô Ah, aqui no Wi-Fi, entrou aqui automaticamente, mas posso migrar pro 5G. Agora temos 5G no Rio de Janeiro, rapaz. Isso é uma mas tá alegria. funcionando? Testou, Tá, cara? Tá tá funcionando? funcionando. Pelo menos É estava de mesmo. manhã, né? Não sei se tá agora. Essas coisas a gente nunca sabe. E vem cá, me conta aí, enquanto o pessoal tá entrando aí, cara, me conta aqui uma coisa. Como é que Ah, é? É vinculado à operadora? Ou não precisa da operadora? Pega da rua aí, gato? Como é que é? pega da É rua mesmo? aí. É do ar, entendeu? Tá no Tá. atmosfera. Ao invés de aparecer 4G no teu telefone, aparece 5G, se o telefone for compatível. É isso. Mas Coisa mesmo boa. se não, não tem internet no celular, não tem problema. Funciona mesmo assim. Funciona mesmo assim, rapaz. Funciona mesmo Pô, Daniel, eu vou assim. parar de ter, porque assim, a última vez que ligaram para pro meu número de telefone mesmo, telefonia, Ah, cara, deve ter uns 5 para 6 anos, cara. Ninguém me liga, não. não, pô, que isso, cara? Tu não recebe chamada de telemarketing, não, rapaz? Não, porque tá Telemarketing? bloqueado. Eu bloqueio. Tá bloqueado lá, ninguém me É liga. mesmo? Tu É. conseguiu isso, rapaz? Coisa Consegui, boa isso, bloqueei, hein? bloqueei, vai direto pra aí, né? O pessoal tem, ó, dá trabalho, viu? Ninguém me liga É não. mesmo? É Nem toca mesmo, o telefone. rapaz. É. Coisa boa, rapaz. Depois você ensina pra nós como é que faz essa Cara, maravilhosa movimentação. eu não lembro como é que eu fiz não, cara. Eu sei que deu certo. Faz anos que ninguém consegue acessar meu Ou celular tem que de agradecer aqui telemarketing. a Paula. Paula comprou aqui 2 selos. Muito obrigado, Obrigado, Paulo. Paula. Obrigado, gente. Apoiem o Petit Jornal comprando selos nessa live. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Enquanto amanhã chega o coração do Dom Pedro I. Não, já chegou, gente. Giovanni, já chegou, Giovanni. Arthur Rocha comprou um selo. Muito obrigado, Arthur. Achei aquilo meio mórbido, né? Mas tudo bem, O enfim. coração, cara, que coisa Porra. esquisita. Que coisa que o coração, cara, veio o coração do É, cara. e o coração estava lá na Igreja da Lapa, no Porto, porque ele pediu, né? Que ele pediu para estar lá. Eu acho que Porra, e trouxeram o coração. mas você sabe que tem um antecedente, né? Nos 150 anos da independência, em 72, quando veio o corpo dele, né? Os restos mortais vieram em 72. Cara, ele rodou o Brasil todo. Eu não lembro exatamente quantas capitais foram, mas não sei se foram 12 ou 15 capitais. O Dom Pedro I rodou mais o Brasil morto do que vivo, rapaz. É isso. Cara, Coisa que coisa louca, rapaz. esquisita, cara. Isso é uma tradição portuguesa? Assim, é um negócio Não, mórbido assim? Não, não. pois é, não consigo entender isso. Qual é o tesão de circular com o coração do cara? Enfim, estranhíssimo, estranhíssimo. Há quem A diga comporta. que isso poderia dar popularidade ao governo, poderia dar voto, sei lá, cara, sei lá. E quem que vai vou votar porque circulou com, Não com, com, sei, com, com, Tanguy. com o Não faz pergunta cotovelo de Dom difícil, Pedro? não. Não faz pergunta difícil, Enfim, não. Na época da ditadura até dava para entender, né? Porque era uma coisa, nacionalismo, vamos fazer um Brasil nacionalismo, isso. grande, o Brasil está dando certo, olha que coisa maravilhosa e tal. Mas hoje em dia, não sei realmente qual é essa motivação. Aliás, o Brasil está bancando toda essa, porque é uma operação logística complicadíssima, né? Porque você imagina, trazer o coração que está em formol e tal. Pois é, não, e o último português que veio para cá não foi recebido, né, pelo Bolsonaro. É verdade, Marcelo não foi recebido, meu primo, Não foi Marcelo recebido. Rebelo. Marcelo Marcelo Rebelo não foi Rebelo. recebido. Marcelinho. Coisa. Marcelinho veio aí comemorar os 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, Você mas quer não foi contar essa história, recebido. Daniel? Conta essa Não, história aí. Enquanto o já, pessoal tá entrando aí. já Pô, Daniel, contei essa você. história aqui. Você, Daniel, você você me tem. constrange, Tanguy, você me constrange a Não, contar essas cara. histórias maravilhosas. Não, não é não. Não é não. Conta aí. Conta aí, vai. O Daniel se liberta, vai. Não vou Conta, contar Daniel. nada. Gago Coutinho, da onde que nasceu? Fazia o que antes? O Qual era que o que ele, modelo do avião dele? onde é que ele aprendeu a desenhar mapas, Aprendeu. né? Fazer Isso. cartografia, né? Coisa Quais eram os boa. hobbies dele? Ele gostava de quê? Cor preferida? Qual era a cor do avião?
Tudo Aí isso outro tem uma dia, aí outro explicação. dia, aí outro dia eu vou jantar com o Tanguy, Tanguy, ó, tô aqui na rua Gago Coutinho. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não é possível. Cara, O eu universo levei não o fala, ele Daniel. grita. O universo não fala, ele grita. Gente, combinei de jantar com o Daniel. Todas as pessoas na mesa só falavam francês. A gente foi almoçar com pessoas que só falavam francês, ainda não fala nem bonjour. Só pessoas que falavam francês no restaurante peruano. É Ele deu um verdade. jeito de falar que, tá vendo? Portugal aí. É difícil, gente. A minha vida não é fácil, não. Ô, Viviane, comprou você. Muito obrigado, Viviane. O pessoal tá chegando aqui para nossa live. Aí, A aqui, ó. Mariana Schettini tá todo dia com a gente. Muito obrigado, Obrigado, Mariana. obrigado, Mariana. Valeu Obrigado. demais. Mas é O que isso, Tanguy. mais, cara? O universo grita para nós. Eu Ele não queria... fala, ele grita. É isso. Como é que é o nome do outro camarada, Daniel? Gal Coutinho, que era o outro? E Sacadura Cabral. Sacadura Cabral. Aí é no centro da cidade, né? No centro É do no Rio centro da ali. cidade. É no centro da Centro da cidade. cidade. A rua Tá. Sacadura Cabral. É isso. Então tá bom. Vamos lá, Daniel. Quase Vamos 200 pessoas, começar. cara, Vamos começar online. aqui. Pô, muita gente nos prestigiando nessa hora da noite. É isso. Então, vamos lá. Daniel, trarei investigações hoje, Daniel. Hoje a gente vai ser detetive aqui. Ih, rapaz, que isso, gente? Seremos detetives aqui hoje. Quem matou Daria do Guina? É mesmo? Brabo. Já tem informações? Não, tenho suspeitos. Tem Suspeitos. suspeitos. Vou trazer Ah, aqui entendi. e vamos avaliar aí quem foi que matou a Daria Eu do vi Guina. que a Rússia fez acusações surpreendentes. Eu achei Surpreendente. surpreendente as acusações Quem da diria Rússia. que ela diria aquilo, né? Quem Quem diria? imaginaria que ela diria o que disse? Então, vamos lá. Vamos lá, Vamos Tanguy. lá. Gravando. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. O episódio de hoje é o de número 341. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 37 minutos da segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos nas últimas horas da economia e da política internacional. Nesse episódio, Tanguy, que não só é um número inteiro, 341, como é um número natural, é um número racional e também é um número real. Eu fui corrigido nas redes sociais Foi. no dia de hoje e eu acho importante deixar aqui o registro que ele não é apenas um número inteiro. Agora, Tanguy, começando aqui a nossa pauta, eu queria destacar que, surpreendentemente, a Rússia já tem suspeitos e já fez acusações em relação ao atentado à bomba, sobre o qual nós falamos no episódio de ontem, né? Daniel, boa noite. Como vai você? Tudo Boa bem? noite, tudo bem, Também fui tranquilo. corrigido. Fui cancelado, porque a gente disse ontem que era um episódio número inteiro, 340. Sei lá, 341, 342, É número inteiro 2722, também. É tudo inteiro. Tá E é bom, verdade, gente. conceitualmente tá certo. Ok. Tá anotado. Então hoje também é um episódio com o número inteiro, 341. É um baita do número inteiro. Daniel, a Rússia, ela está fazendo investigações, está levantando possibilidades, suspeitos, mas ela apareceu com algumas coisas muito específicas e muito estranhas, né? Basicamente, o FSB, Daniel, que é o substituto da KGB, né, disse que quem assinou a Daria Dugina, a filha do Alexander Dugin, né, que morreu num atentado à bomba no carro, no qual ela estava no final de semana, foi o serviço secreto ucraniano. Eu falei assim, gente, que coisa, né? Uma acusação que ninguém imaginaria que poderia ser feita pelo serviço secreto russo, dizer que quem fez o atentado foi o serviço secreto da Ucrânia. Mas eu Não disse o pode seguinte, ser, ó, cara. Não pode ser. Da não onde eles tiraram sabemos, isso, rapaz? não Que sabemos quem surpresa. foi ainda, não sabemos quem foi ainda, mas temos algumas pistas. Primeira pista, teria sido quem fez o atentado, quem plantou a bomba lá, teria sido uma mulher nascida no ano de 1979. Opa, já não estamos no zero aí. Uma mulher nascida em 1979, que teria passado cerca de um mês na Rússia, nos arredores de Moscou ali e tal, junto com a sua filha adolescente. Então, olha só, já estamos começando a restringir aí. Uma mulher nascida em 1979, que passou um mês com a sua filha adolescente, mapeando todos os Ela passos de levou a Daria filha Dugina adolescente para preparar um atentado terrorista. para ajudar. Para ajudar, para Certo. porra, ajudar. E Esquisito isso, aí, hein?
Pois é. E aí passaram esse mês aí observando a Daria Dugina, não sei o quê, fizeram atentado e fugiram para a Estônia. Tá? Tudo que nós sabemos é isso, o FSB falou assim, não podemos revelar mais porque essa é a nossa linha de investigação aí. No entanto, Daniel, já apareceu uma outra possibilidade. Quando o senhor, né, é um deputado russo chamado Ilya Ponomarev. Só para ter uma noção, ele é um cara de oposição ao Putin e ele foi o único parlamentar da Duma, né, que é a Câmara Baixa do Parlamento russo, que votou contra a anexação da Crimeia em 2014. Brabo, tá? Brabo. O único parlamentar russo que votou contra a anexação da Crimeia no ano de 2014. Ele disse o seguinte: quem fez o atentado e que a qualquer momento vai né, reivindicar esse atentado teria sido o Exército Republicano Nacional. Que diabos é Exército Republicano Nacional? Ele disse que esse Exército Republicano Nacional é um grupo de oposição ao Putin, é um grupo que considera que o Putin é um criminoso de guerra, é um autocrata, é um ditador e é, portanto, um grupo que combate o Putin de forma violenta de dentro da Rússia. Tá? Então, um grupo armado opositor ao Putin de dentro da Rússia, disse o senhor Ponomarev. Essa ação, como diversas outras nos últimos meses, foi promovida pelo Exército Republicano Nacional. E esse Exército Republicano Nacional diz que o Putin é um usurpador do poder na Rússia e um criminoso de guerra. E tem um manifesto que ele leu, esse manifesto, não é algo oficializado ainda, o próprio, né, Exército Republicano Nacional não veio a público para dizer que foi ele e tal, mas, de qualquer maneira, o senhor Ponomarev leu numa transmissão todo o manifesto teria sido escrito dizendo que foram eles. Então, Daniel, temos duas linhas aí. Segundo, o governo russo foi o serviço secreto ucraniano, por meio dessa mulher nascida em 1979, que chegou, passou um mês na Rússia com a sua filha adolescente e depois fugiu para a Estônia, primeira linha que nós temos, e a segunda, segundo o senhor Ilya Ponomarev, teria sido o Exército Republicano Nacional, de novo, um grupo de oposição armada ao Putin de dentro da Rússia, que teria assumido a autoria. Pode ser pode ser outro, ou pode não ser nenhum desses, mas esse é o ponto no qual nós estamos nessa investigação acerca de quem assassinou Daria Dugina. Uma coisa que me chamou a atenção nas duas hipóteses, Daniel. Nas duas, considera-se que o alvo era a Daria Dugina, aliás. Tá? Então, que não era aquilo que a gente falou ontem, que é mais provável que, na verdade, o pai dela fosse o alvo, né, o Alexander Dugin. Nessas duas hipóteses, o alvo seria, de fato, ela. E hoje começou a aparecer uma história, Daniel, de que ela seria o cérebro do pai, né, ela que seria a grande articuladora e tal. É absolutamente nebuloso, como a gente já tinha dito ontem, né, que a gente não vai conseguir saber tão cedo quem foi que fez e tal, uma série de hipóteses vão aparecer, mas esse é o ponto no qual a gente está nesse momento, Daniel. Agora, Tanguy, achei sofisticado o raciocínio. Pode ser um, pode ser outro, pode ser nenhum dos dois. Pode né? ser nenhum dos dois. Entendeu? Achei que faz todo sentido essa colocação. Ou e, não Tanguy, também. Ou não, né? Agora, Tanguy, eu queria trazer aqui uma tentativa do governo de Pequim de desestabilizar a aula gratuita do Petit Jornal de amanhã. Eu percebi isso. Entendeu? Você percebeu? Percebi. Achei que houve ali uma Maldade. certa Malícia. maldade do governo de Pequim. Lembrando que amanhã, dia 23 de agosto de 2022, haverá mais uma aula gratuita do Petit Jornal no canal do YouTube do Petit Jornal, justamente com o título Taiwan, ou melhor, a China não invadirá Taiwan, ao menos por enquanto. Eu sabia que isso ia dar problema, Daniel. Enfim, eu sabia. O fato, Tanguy, é que vazou hoje um estudo. Vazou um estudo do governo da China, porque você sabe que esses estudos vazam, né? Ainda mais em véspera de aula gratuita do Petit Jornal. Esse estudo magnífico, produzido pelo governo de Pequim, destacou que na eventualidade, na possibilidade de uma guerra entre China e Taiwan, você teria aí uma série de impactos nas cadeias globais de valor, você teria sanções sendo impostas pelas nações ocidentais à China, à República Popular da China, e a conclusão do estudo é que o impacto na economia mundial seria de 2,6 trilhões de dólares, Tanguy. Ou seja, o chinês está dizendo o seguinte, eu não vou invadir, mas eu tenho aqui um relatório para embasar que eu não vou invadir. Por que eu não vou invadir? Eu não vou invadir porque eu aqui no alto
da minha generosidade, não quero causar um impacto de 2,6 trilhões na economia mundial. Afinal, a economia já está muito debilitada por guerra entre Rússia e Ucrânia, por conta de pandemia da Covid-19, por conta de alterações climáticas. Está aqui justificado, está aqui embasado. Claro que essa é uma razão que, aliás, a gente até já tinha explorado aqui no Petit Jornal em outras oportunidades. Quer dizer, a China já está com problemas demais para administrar uma invasão a Taiwan, uma operação militar em Taiwan, nesse momento, estaria longe de ser desejável, mas você vai poder entender muito melhor por que os Estados Unidos se metem em Taiwan, qual é a relação entre Taiwan e Estados Unidos, qual é a diferença entre República da China e República Popular da China, tudo isso na aula gratuita que haverá no canal do YouTube do Petit Jornal amanhã, terça-feira, 23 de agosto, às 21 horas, Tanguy. Pois é, então o pessoal já pode aproveitar que está aí ouvindo o que a gente está falando e entra lá no YouTube do Petit Jornal, assina lá, ativa lá o sininho, que é você avisado quando a aula começar, já se inscreve na aula, né? Se você entrar no site, aliás, petitcurso.com.br, você consegue se inscrever para a aula. É uma coisa maravilhosa. E você é avisado no momento de começar, além de se inscrever no canal, né, Daniel? Custa nada a pessoa se inscrever no canal do Petit Jornal, dá aquela força para a gente, ela fica sabendo de tudo que a gente produzir por lá. Daniel, eu comentei ontem que nessa quarta-feira, né, depois de amanhã, dia 24 de agosto, é a data do Dia da Independência da Ucrânia, né, fazendo referência, portanto, ao dia 24 de agosto de 1991, momento no qual a Ucrânia deixou de fazer parte da União Soviética. Lembrando que a União Soviética resistiria somente até o dia 25 de dezembro de 91. Então, no dia 24 de agosto, a Ucrânia, reconhecida inclusive pela própria Rússia, declara sua independência da União Soviética. E esse foi um ponto que o Zelensky chegou a falar durante o final de semana, Daniel, que era um momento perigoso, que de repente, se houvesse festejos, a Rússia poderia querer aproveitar para intensificar ainda mais os ataques. E a Ucrânia, portanto, tomou a decisão de proibir qualquer festejo relacionado ao Dia da Independência, tá? Por temer ataques, enfim. O medo é que se você tiver algum tipo de aglomeração, a Rússia pudesse querer atacar a aglomeração, e aí a morte de pessoas seria um negócio fora de controle. Então há na Ucrânia, perdão, Daniel, meio que um regime de exceção, de segunda a quinta-feira, né? Então, para tentar meio que cercar. Então, de hoje até quinta-feira, vai ter uma série de medidas em lugares diferentes e tal, para tentar proibir qualquer tipo de aglomeração que possa significar ou ser interpretada como algum tipo de comemoração referente ao dia 24 de agosto. Só para ter uma noção, em Kharkiv, por exemplo, que é uma cidade, aliás, bastante próxima da fronteira com a Rússia, foi imposto um toque de recolher prolongado. Já tem um toque de recolher, mas há um toque de recolher prolongado que vai durar de terça a quinta-feira, de 4 da tarde até as 7 da manhã. Porra, é longo, né, Daniel? 4 da tarde às 7 da manhã. É assim, para garantir que não vai ter aglomeração, gente na rua comemorando, qualquer coisa assim, que possa ser visto como uma provocação a mais. Em Mykolaiv, que fica no sul da Ucrânia, o governador-geral pretende estabelecer trabalho remoto até quarta-feira para não ter aglomeração também. Ah, o pessoal está vindo para a Rússia, reuniu em algum lugar, isso pode ser interpretado, sabe-se lá e tal. Trabalho remoto, portanto, até quarta-feira para ver se passa esse risco aí de haver uma má interpretação com relação ao Dia da Independência. Agora, com relação à guerra de uma forma mais geral, Daniel, a Ucrânia vem dizendo que a Rússia está mandando mensagens por meio de intermediários para tentar negociar. Então a Ucrânia disse, olha, a Rússia o tempo todo fica aí. Ah, fulano chegou aqui porque a Rússia pediu para conversar, para negociar, não sei o quê. Mas a Ucrânia falou assim, olha, eu estou ligado que a Rússia só está pedindo para negociar por meio de intermediários para ganhar tempo. Porque a Rússia não está de coração querendo, de fato, encerrar a guerra. E aí, Daniel, veio a resposta da Rússia. E a Rússia falou por meio do seu representante permanente na sede da ONU em Genebra. Lembrando que a sede principal da ONU é Nova York, mas tem uma subsede que fica em Genebra, que é o senhor Gennady Gatilov. E o que ele disse foi o seguinte, naquelas negociações que aconteceram lá em abril, que foram intermediadas pela Turquia, não sei se você lembra, Daniel, a pessoa foi para Istambul, negociaram e tal, o que o senhor Gennady Gatilov disse, mais uma vez, o representante permanente da Rússia em Genebra, o que ele disse foi que estivemos muito perto de acabar o conflito. Ali a gente estava perto, assim, ficou por detalhes, e a Ucrânia não quis ceder e a guerra não acabou. Mas que hoje, o que ele disse é
não há solução diplomática para o conflito. Não tem como isso acontecer na situação atual. Então, você vai ter que começar alguma coisa meio do zero para ver se a gente consegue chegar numa solução para o conflito. E o que ele disse, ele repetiu, na verdade, um mote que já foi dito por vários integrantes do governo russo, Daniel, que é que a Ucrânia e seus aliados da OTAN vão querer lutar até o último ucraniano, dando a entender, portanto, que a Ucrânia está sendo usada pelos seus aliados da OTAN para tentar lutar contra a Rússia e que não vão parar e que isso vai durar até o último ucraniano. Então, Daniel, a Ucrânia dizendo que quem está procurando é a Rússia, e a Rússia disse, olha, não estou procurando nada, inclusive lá atrás, vocês tiveram a chance de parar o conflito, vocês não quiseram, agora não adianta pedir pinico, a guerra não tem solução diplomática nesse momento, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido divulgou um ajuste, né? Divulgou uma atualização do PIB de 2020 do país. Não tem nenhum problema, isso é relativamente comum ao redor do mundo. O PIB nada mais é do que uma estimativa estatística, não é um número 100% preciso. Eventualmente você precisa ali fazer alguma calibragem nas amostras, precisa fazer algum pequeno ajuste mais fino. O fato é que essa atualização do PIB de 2020 no Reino Unido fez com que o recuo do PIB tenha sido, naquele ano, de 11%. Consequentemente, o Reino Unido teve a maior retração do seu PIB desde 1709. Você não entendeu errado, eu disse 1709. O que chama particularmente a atenção é você ter dados históricos com essa amplitude no tempo, que estão hospedados pelo Banco da Inglaterra. No ano de 1709, o Reino Unido acabou experimentando uma geada, a grande geada, chamada assim pelos britânicos, o que levou aí uma retração da sua economia em grandes proporções naquele ano. Lembrando que em 1709 nós ainda não tínhamos sequer a primeira Revolução Industrial que os britânicos experimentariam algumas décadas depois. Aliás, quando a gente pensa no ano de 2020, é importante destacar que teve a Covid-19, mas também teve o Brexit, né? O Brexit acabou sendo formalizado no início do ano, isso traz sempre algum impacto, já se esperava que o Brexit atrapalhasse um pouco o desempenho da economia britânica, o que efetivamente aconteceu, Tanguy. Agora, um outro aspecto que chama a atenção é que a partir de amanhã, ainda no Reino Unido, nós começaremos a ter restrições de consumo de água nas regiões que chegam a Londres e ao Vale do Rio Tamisa. Na prática, quase um terço da população britânica vai estar proibida a usar água em atividades como regar jardins, lavar carros, calçadas, pátios ou encher piscinas. É claro que isso pode ser explicado pela onda de calor que a Europa está experimentando, onda de calor que está sendo acompanhada por um clima muito seco. O Reino Unido, que é conhecido pela sua chuva, que é conhecido pelo seu tempo nublado, veja você, está enfrentando aí uma seca de grandes proporções. E não é só isso. Um outro aspecto que precisa ser destacado é que no dia de ontem, no Reino Unido, começou uma greve dos trabalhadores do maior porto do país, o porto de Felixstowe, que na prática vai durar 8 dias e vai atrapalhar, claro, o embarque e o desembarque de mercadorias. Essa é a primeira paralisação desde 1989 nesse porto, no leste da Inglaterra, que é o mais movimentado do país. Então, estamos falando da primeira paralisação dos funcionários portuários desde 89 e da maior seca desde 1976 e da maior retração do PIB desde 1709. Olha, Tanguy, esse ano de 2022 está complicado. É muito problema por todos os lados, é muita coisa que está desorganizada do ponto de vista econômico. E, claro, no caso específico dos trabalhadores do setor portuário, a demanda é por reajustes salariais, uma vez que o Reino Unido experimentou nos últimos 12 meses uma inflação de praticamente 10%, o que para o padrão britânico acaba sendo algo extremamente elevado e traz aí uma perda do poder de compra dos trabalhadores assalariados. É impressionante, né? Quando a gente fala sobre dados econômicos, a gente compara com 1709, a gente pensa em mais de 300 anos, né? 313 anos.
enfim, e a gente perceber que esse impacto agora, né, o tamanho desse impacto, então realmente impressionante. Daniel, em abril a gente estava fazendo o plantão da guerra, né? A gente estava acompanhando todos os dias o andamento da guerra e eu lembro que uma pauta que a gente trouxe aqui foi que dois dos primeiros países a pararem de receber o gás natural da Rússia foram Bulgária e, obviamente, a Polônia, né? A Polônia também foi um dos países que parou de receber o gás natural. Isso foi lá em abril, né? Quando Bulgária e Polônia se recusaram a pagar pelo gás natural russo em rublos, né? Como a Rússia vinha exigindo. Pois bem, Daniel, a Rússia aguentou firme, né? O que a Rússia disse não quer pagar com rublo, não vai fazer falta, tem quem queira, já vai ter uma galera aí que vai seguir exatamente a regra do jeito que eu quero e tal. E a Bulgária, Daniel, começou a cogitar a possibilidade de voltar atrás. Então, hoje, o ministro interino da Energia da Bulgária, o senhor Rosen Hristov, revelou que há uma forte pressão contra o governo por parte da indústria e por parte dos sindicatos búlgaros para que a Bulgária volte para a mesa de negociações para tentar falar com enfim, a Gazprom, né? Enfim, é a estatal de gás natural da Rússia, para falar assim: ô, querido, tudo bem, tudo bem. Acabou que eu mexi aqui no paletó e encontrei os rublos. Posso voltar a comprar seu gás, de repente, se você tiver, se não for incomodar e tal. Porque a Bulgária, Daniel, ela está tentando encontrar alternativas ao gás natural russo, conversando com o Azerbaijão para ver se consegue. Agora, não tem o volume que a Bulgária naturalmente precisa. Então, aparentemente, a Bulgária, isso não está definido ainda, mas a Bulgária pode ser o primeiro país a pedir pinico e falar assim: Rússia, me perdoa, eu errei, eu tive lá minhas questões, eu fui pressionado, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava cego, né? Mas agora I was blind, but now I see, né? Eu estava cego, mas agora eu consigo ver a verdade e eu quero voltar a comprar gás natural de você. Isso vai ser uma baita vitória, uma monstruosa vitória para o Putin, né? Lembrando que a Bulgária é um país da OTAN, é um país da União Europeia e, portanto, isso seria uma vitória enorme para a política do Putin de só vender gás natural para quem pague em rublos, Daniel. Aliás, Tanguy, a gente tem falado bastante sobre isso aqui no Petit Jornal, quer dizer, como a Rússia tem utilizado a energia como arma de guerra e como isso tem sido eficaz, né? Como tem aumentado a pressão sobre os países europeus que dependem muito do fornecimento energético russo, tem gerado impactos econômicos grandes, com alta da inflação, desaceleração da atividade econômica, necessidade de elevação da taxa de juros como forma de conter essa pressão inflacionária. E me parece que a chance de você começar a ter defecções dentro da União Europeia, que seria justamente ilustrada por essa saída da Bulgária ou por esse recuo da Bulgária, altamente provável, né? Porque a dependência desses países em relação ao gás russo é muito significativo, buscar alternativas no curto prazo não é simples. A Bulgária tem gasodutos que vêm diretamente da Rússia para o território búlgaro e, consequentemente, acho que vale a pena monitorar toda essa situação, porque isso é uma péssima notícia para a Ucrânia, né? Uma Ucrânia que pode começar a observar uma diminuição da ajuda externa, do auxílio, não só do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista político, de posicionamento, de tentar manter ali um certo isolamento da Rússia. Agora, Tanguy, voltando para a China, no dia de hoje, o Banco Central da China resolveu reduzir também mais algumas taxas de juros. Por exemplo, a taxa básica de juros para empréstimos a um ano, referência para empréstimos a empresas, foi reduzida de 3,7% para 3,65% ao ano. A taxa básica para empréstimos a 5 anos, usada para definir hipotecas imobiliárias, foi reduzida de 4,45% para 4,3%. Uma vez mais, os chineses dão sinais de preocupação. Essas sucessivas reduções de diferentes taxas de juros dentro do mercado de crédito chinês, dentro do mercado monetário chinês, só aumenta a impressão de que a economia chinesa tem enfrentado dificuldades crescentes, dificuldades que estão relacionadas a uma desintegração das cadeias globais de valor, que diminui o fluxo de exportações e de comércio internacional, o que desacelera o crescimento chinês,
restrição energética, está faltando água nos rios chineses para gerar eletricidade através das hidroelétricas, problemas relacionados a lockdown, que ainda existiram nesse ano de 2022 e ainda pontualmente ocorrem dentro do território chinês, um conflito do governo da China com os principais capitalistas do país, com os principais empresários do país tentando ali tomar as rédeas das diretrizes de política econômica e também da própria dinâmica, dos caminhos para a evolução econômica da China. Enfim, tudo isso somado com Taiwan, com um problema em relação a Taiwan, a economia chinesa está dando aí uma bela desacelerada. A gente falou em uma oportunidade anterior que existe aí uma previsão por parte do Fundo Monetário Internacional de um crescimento de 3,3% no caso da China nesse ano de 2022. É muita notícia ruim para a economia chinesa e, claro, o Banco Central chinês está sentindo a necessidade de tentar estimular um pouco a economia e também, ao reduzir a taxa de juros sob a qual descansa o mercado imobiliário, o mercado das hipotecas, tentar aumentar também a adimplência justamente daqueles que têm dívidas no segmento imobiliário, aumentando os pagamentos e as receitas das empresas do setor imobiliário como forma de amenizar toda essa crise que o setor está experimentando. Só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, antes da pandemia da Covid-19, a China estava crescendo acima de 6%. Então, é uma desaceleração muito significativa causada pela pandemia, em primeiro lugar, e depois por todos esses vetores que eu acabei de citar, Tanguy. A gente sempre encerra o episódio lembrando, né, sobre o Petit Curso e tal. Quero lembrar que nós temos um curso sobre China, né, que foi gravado em 2020, e a gente vai dar uma aula gratuita. Mais uma vez, a gente já falou sobre isso. Vou antecipar o jabá aqui, Daniel. Amanhã, dia 23 de agosto, às 21 horas, a gente vai gravar uma aula sobre Taiwan e China, né, falando, contextualizando, né, o porquê dessa crise, como é que a gente chega nessa crise, quais foram as crises históricas, qual é a diferença entre República da China e República Popular da China. Enfim, um prato cheio. Então, não apenas assista a aula, recomende, fale com os outros, chame os amigos, se inscreva no canal do Petit Jornal no YouTube, que eu tenho certeza que você vai curtir. Daniel, uma última pauta só antes da gente ir para a Polônia. Na quinta-feira passada a gente falou sobre o papelão, a única palavra que define é o papelão da Finlândia, que conseguiu criar um escândalo porque a Sanna Marin, a primeira-ministra da Finlândia, foi vista numa festa com as amigas, né? Enfim, curtindo, dançando, bebendo e tal. Isso virou uma coisa, as pessoas dizendo que ela se drogou e tal. E ela disse, olha, tanto eu não me droguei que eu faço questão de fazer um teste toxicológico. Ela fez o teste, obviamente, deu negativo, né? Então, só para a gente finalizar, né, uma das posturas mais machistas que você pode imaginar, que é pelo fato de ser uma mulher jovem, saindo com as amigas, como seria absolutamente natural em qualquer situação, mas por ser uma chefe de Estado, né, uma chefe de governo, aliás, ela acabou sendo vista como, né, uma coisa fora do comum, e ela teve que ir a público para afirmar que a sua capacidade de governar permanece a mesma. O negócio está acreditável, isso tem que ser dito, né, Daniel? Mas, olha, eu ter ido para uma festa não significa que a minha capacidade de avaliar a situação do país e tomar decisões à frente da Finlândia tenha sido alterada em qualquer escala, né? Então, Daniel, só para a gente finalizar, uma das coisas mais absurdas que a gente poderia imaginar vindo da Finlândia nesse momento, Daniel. Lembrando que a gente está falando de uma jovem de 36 anos que teve uma posição e uma presença, uma atuação muito destacada ao longo dos últimos meses por conta desse processo de ingresso da Finlândia na OTAN e que não tem nada demais, é algo absolutamente natural ela se divertir nos momentos de folga com o que ela quiser, fazendo o que ela achar melhor. E eu repito o que eu disse naquela oportunidade, se ela fosse um homem de 36 anos, certamente nós não estaríamos falando sobre isso, porque não teria sido notícia. Pois é. Daniel, podemos falar da Polônia? Vamos nessa. Daniel, a Polônia me cansa. Ela me cansa mesmo. Assim, eu olho para a Polônia e falo assim, porra, Polônia de novo, cara. Faz isso não, faz isso não. Só para contextualizar, Daniel, a Polônia tem um opositor, né, ao atual governo, que é o Donald Tusk. O Donald Tusk já tem uma posição muito importante lá na União Europeia, ele foi presidente do Conselho Europeu, e ele é, naturalmente, o concorrente, né, enfim, das próximas eleições polonesas, né, para chegar, eventualmente, ao governo.
E esses dias, Daniel, ele postou uma foto no Instagram no qual ele estava com os filhos dele, dois criancinhas, dois bebês, enfim, vendo o Ursinho Puff na televisão. Olha que coisa fofa, Daniel. Ele estava vendo o Ursinho Puff com os dois filhos na televisão. Um cara pegou essa imagem e trocou a imagem que estava aparecendo na televisão, tirou o Ursinho Puff e botou Hitler. Né? Assim, insinuando que ele estava colocando as criancinhas para verem o Hitler. E aí, Daniel, isso já seria absurdo o suficiente, né? Mas aí Até porque chegou. poderia ser um documentário, né, Tanguy? Poderia ser tanta coisa. Enfim, mas Porra, mas independente. botou o Hitler no lugar do Ursinho Puff, É, meu. pois é. Ursinho Puff, assim, é inacreditável. E aí, Daniel, apareceu uma senhora e perguntou o seguinte: quem é o Hitler aí na imagem? Dando a entender, Daniel, que o Hitler estava na televisão, mas que o Hitler poderia perfeitamente ser o Donald Tusk. O problema, Daniel, é que essa mulher não é uma pessoa qualquer. Ela é ninguém menos que uma juíza da Corte Constitucional do país. Ela foi para a rede social para fazer uma comparação direta, né, repercutindo uma lógica de um troll da internet, dizendo que o Donald Tusk, o opositor ao governo, seria a mesma coisa que o Hitler. E aí, Daniel, ela foi, obviamente, massacrada e foi pedir desculpa. Achei nobre da parte dela. Pô, você fez uma catástrofe, uma cagada monumental, mas foi pedir desculpa. Eu acho que a desculpa foi pior ainda, Daniel. O que ela disse é: não, perdão, me excedi, não devo... Juíza da Corte Constitucional do país. Desculpa, me excedi realmente e tal, mas, aí botou mais, Daniel, já era, né? Mas ele dá margem para esse tipo de piada. Ele dá margem para esse tipo de piada ao se posicionar como se estivesse na Alemanha pré-guerra. Daniel, eu acho que a desculpa foi mais ofensiva do que o comentário no post. É um negócio inacreditável, assim, só para lembrar, essa senhora, que é a senhora Cristina Pavlovich, ela é juíza da Corte Constitucional, indicada pelo atual governo, então ela está nessa posição desde 2019, e ela faz parte, obviamente, dessa aproximação ou diminuição da autonomia que o legislativo, que o judiciário tem diante do executivo. O executivo está encampando, né, o judiciário, e ela é exatamente uma das ferramentas dessa postura. Então, foi extremamente agressivo, de um gosto inacreditável de péssimo, e a desculpa dela foi ainda pior. Né? Então, a Polônia mostrando que ela é sem freio em todos os momentos da vida dela. Ter desculpa na Polônia é sem freio, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, Daniel, solta a vinheta aí. Tanguy, no dia de hoje, o chefe de política externa da União Europeia, o senhor Josep Borrell, acabou jogando água fria na proposta, né, de implementar a proibição completa de viajantes russos para a União Europeia. Ele destacou que proibir todos os russos de entrar na União Europeia não é uma boa ideia, disse que não temos como ser mais seletivos. Ele estava falando especificamente numa conferência universitária na Espanha, e ele acabou destacando que essa ideia, defendida por políticos de alto escalão de Kiev e vários países da União Europeia, é bastante controversa. Mas ele não parou por aí, Tanguy. Ele disse: gente, os oligarcas russos já estão proibidos de entrar na União Europeia. Veja você, imagina, por que nós precisamos proibir a totalidade dos cidadãos russos? Basta os oligarcas russos. E a gente tem visto aqui, né, Tanguy, no Petit Jornal, que não há oligarcas russos circulando dentro da União Europeia. De forma jamais. Que esse controle é bastante restrito, que há um controle muito efetivo, muito rígido. E mais, o nosso amigo Borrell acabou destacando também que mais de 300 mil russos fugiram do país porque não querem viver sob o governo de Vladimir Putin. Vamos fechar as portas para essas pessoas que estão fugindo da tirania. É isso, Tanguy. O nosso amigo responsável pela diplomacia, pelas relações exteriores da União Europeia, não acha uma boa ideia essa sugestão que vai ser debatida, inclusive na próxima semana em Praga. A possibilidade vai ser debatida com os ministros das relações exteriores dos países da União Europeia, essa possibilidade de proibir a entrada de russos dentro do bloco, destacando apenas que Chipre e Grécia, entre outros países, já aderiram à posição do Olaf Scholz, que é contrário a isso, que é contrário
a entrada de turistas russos, né, enquanto outros países, veja você, que surpresa, os países bálticos e a Finlândia são a favor E dessa a Polônia. restrição. E a Polônia também, justamente os países que estão ali mais nervosos e são mais próximos geograficamente da Rússia. Essa posição do José Borrell, ela tem inclusive um termo técnico, né? O nome disso, que é veja bem. Né? É o tradicional veja bem. Vamos pensar? Vamos amadurecer a ideia? A gente pensa, não tem pressa. E, aliás, Daniel, fazendo a pauta da Polônia sem freio, todos os dias eu poderia colocar isso, tá? Porque todo santo dia a Polônia enche o saco em algum lugar, algum fórum, alguma declaração, algum discurso, alguma coisa, ela enche o saco com o negócio da proibição da entrada de russos. Todo santo dia. Negócio E realmente. todos os cidadãos russos, né? Sem Todos, não qualquer interessa. tipo de, Mas é de um cão diferenciação. russo. É um cão, é um pássaro russo. Mas é Não um pode entrar. padre ortodoxo russo. Não Não interessa. pode. É. Mas é um grupo de balé do interior da Rússia. Não pode entrar. Não pode. Né? São Essa freiras. radicalização. Pois é. Essa radicalização acaba sendo algo bastante defendido, principalmente por aqueles países ali mais próximos geograficamente da Rússia e temerosos, claro, de uma continuidade do expansionismo, de um eventual expansionismo de Vladimir Putin. É isso. Já fizemos nosso jabá, Daniel, do Petit Cursos, da aula gratuita de amanhã. Então fica aqui o nosso momento de agradecimento a todo mundo que nos ouve, ao pessoal que compartilha os episódios, que recomenda para os amigos e tal. Esse é um relato que a gente recebe muito, né, Daniel? Pô, comecei a ouvir vocês porque alguém me falou e tal, e agora estou ouvindo sempre tudo. Muito obrigado, né, pela audiência, pela companhia. Tem sido um prazer fazer o bate-papo todos os dias, né? A gente faz 5 vezes por semana, 5 episódios inéditos toda semana. E deixar um agradecimento todo especial aos nossos apoiadores. Querendo apoiar o Petit Jornal, Daniel, como é que faz? Olha, tem várias alternativas. No descritivo desse áudio ou desse vídeo, você pode observar que existe a possibilidade de você nos apoiar através da Aurelo. Aliás, a Aurelo está dobrando nesse mês de agosto o primeiro apoio de novos apoiadores. Tem também o Patreon para o pessoal que vive no exterior. Tem PicPay, tem Pix. O que não faltam são alternativas para você apoiar o Petit Jornal. E, aliás, fica aqui o nosso agradecimento, nosso abraço, nosso carinho a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit. Sem vocês, o nosso projeto não seguiria de pé. Fica aqui realmente o nosso muito obrigado pela generosidade de vocês. É isso, Daniel. Amanhã estamos de volta. Amanhã tem bate-papo e aula gratuita. Aula gratuita às 9 e o bate-papo às 23 horas. Mais uma vez sendo gravado numa live no Instagram do Petit Jornal. Você que ouve a gente pelo podcast, você que ouve a gente no YouTube, você que ouve a gente na Aurelo, Spotify, Deezer, qualquer aplicativo de podcast, vai ser normal, igualzinho. Tá? Só que a gente vai gravar amanhã às 23 horas, porque às 21 a gente espera na aula gratuita lá no YouTube do Petit Jornal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Ô, Tanguy, teve gente comprando selos aí, rapaz. Aliás, tem selos à venda ainda. Quem quiser e puder apoiar o Petit Jornal, fica aí o convite para nos apoiar. Fátima Campos. Obrigado, Fátima. Obrigado, Fátima. Muito obrigado. Ih, rapaz, levantaram uma... Ih, Daniel, não tinha O pensado quê? nisso, hein? Será que não foi a Polônia que fez o atentado lá contra a Duguina? Sei lá, hein? Vai saber, né, cara? Vai saber. O serviço secreto polonês. Você duvida de alguma coisa? Não duvido de nada. Não duvido, cara. Não duvido de mais nada. Não duvido de mais nada, gente. Que Ó, coisa Giovanni louca Simonetti comprou lá em cima, cara. Obrigado, Giovanni. Muito obrigado. Eu acho que foi isso, cara. Mas querendo comprar aí, né, Daniel? Pô, ainda tem. Tem selo na gaveta aí, hein? Tem selo na gaveta, à venda, pro pessoal apoiar o Petit Jornal. Apoiar É o Petit isso. Jornal. Pô, selo do Petit Jornal tá melhor do que figurinha na Copa. Paula Rai comprou selo também. Muito obrigado, Paula. Valeu. Aliás, Mariana eu Schettini. queria publicamente informar que eu não vou comprar o álbum da figurinha da Copa, porque o Tanguy também não vai comprar e eu não vou ter com quem trocar a figurinha. Então, pô, eu não vou Porra, comprar. Daniel, R$1 por figurinha, cara. Não R$1 vou comprar, cada não. figurinha. Daniel, uma figurinha, R$1. Você Porra. pega uma moedinha de R$1. O cara te dá uma figurinha. Ô, Daniel, eu sou do tempo com R$1 você comprava 8 pacotes, cara. Porra, Não tem imagina, a condição. gente ia poder ir para Uruguaiana de novo, trocar figurinhas com populares lá. Porra, Pô, Daniel, coisa será que eu tô boa, preparado rapaz. para isso de novo, cara?
as baratas passando, esgoto a céu aberto, a gente falando com traficante de droga, miliciano. A gente fala assim, não, aqui vai estar seguro. Tem aqui. Vai estar tudo seguro. Qual que você precisa? Qual que você precisa? Tenho todas aqui. Aí os caras Daniel, pegavam aquilo ali era perigosíssimo. Cara, tinha umas brilhantes ali que, cara, nem sei como é que eu arrumava, cara. O negócio ali era sério, brabo. Gente, você não tem noção. Era rato passando no meio-fio. Aí chovia, ficava tudo alagado e tal. E a gente ali, porra, um negócio meio clandestino. Isso aqui. Porra, isso aqui eu não tenho, pega aí. O negócio era seríssimo. O cara chegava para trocar figurinha lá no carro forte. Então, a figurinha era tão valiosa que era carro forte. O cara chegava ali, brabíssimo. Os caras, uma marra. Isso aqui é R$50 essa figurinha. Não adiantava nem, mas eu te dou, 80 figurinhas por ano. O cara olhar para mim como se fosse uma criança. Isso aqui é o escudo da seleção brasileira. A chance de você tirar a porra do escudo da seleção era mesmo tirar qualquer outra. Escudo brilhante. Era mesmo tirar qualquer outra figura. Cara, mendigar aquela figurinha não trocava. Era foda. Aquilo ali era difícil. Cara, aí enfim. Depois, e tinha a possibilidade depois de mandar aquela cartinha para editora, né? Acho que estavam faltando, você mandava aquela cartinha. Mas tal. Aquilo ali é moralmente reprovável, né, Daniel? Não interessa, mas completo álbum igual. Completo álbum igual. Agora, olha o problema que eu me encontro. Dora estuda na escola aqui, na rua. Aí, na frente da escola de Dora tem uma banca de jornal. Adivinha o que a banca não vende? A banca não vende jornal. A banca vende chocolate, a banca vende pirulito, a banca vende só merda que criança quer. O cara tá uma fortuna que o cara ganha. Aí, essa semana agora, eu tô subindo na escola para deixar a Dora na escola. O cara tá vendendo álbum. Na minha cara, um maço de figurinha, um maço de pacotinho de figurinha assim, na minha cara, assim. Aqui, ó. Eu achava que o cara fornecia droga só para as crianças, não fornece droga para os adultos também. Isso tinha que ser proibido, né, Tanguy? Tinha que ser proibido. Tinha que ser proibido. Entendeu? Isso é uma afronta. A família e a economia popular. Que é isso, cara? Cadê o CAD numa hora dessas? Pois é. Cadê o Ministério da Justiça? Né, eu querendo levar a minha filha em plena luz do dia, Daniel. Levar minha filha para um local de estudo, de reflexão, de educação, sabe? Um lugar... Não, o cara me oferece figurinha plena luz do dia. Eu falei, porra, Chico, abaixa essa porca, tá maluco? Tô olhando aqui. E figurinha da Copa, né? Da Copa? Da pois Copa. É. Ele ofereceu para Dora? Ele ofereceu uma figurinha para Dora? Não ofereceu. Ele ofereceu pro otário do pai. Por quê? Porque ele sentiu que você balançou. Balancei. Óbvio que eu balancei. Agora, Daniel, o cara vender figurinha da Copa na frente da escola, isso não podia ser permitido, cara. Pô, esse dia ser crime hediondo. Daniel, isso tem que ter assim, lei. Cadê? Lei estadual. Proibido. Tá? Proibido. Todo território só pode vender figurinha pelo menos 500 metros da porta da escola. 1 quilômetro. Quilômetro da escola, pelo menos. Que isso, cara? Porra, na frente da escola? Não tem... Bom, enfim. Eu tô balançado com isso. Tô chateado. Eu sabia que ia te balançar, cara, esse assunto. Eu sabia. Mas R$1 cada figurinha, Daniel. R$1 cada figurinha é foda. Né? R$1, uma figurinha. Você fala assim, vou fazer investimento, vou comprar R$100 de figurinha, que é um negócio assim inacreditável pra você fazer. Vem 100 figurinhas só. Ou tem 400. Agora, tu sabe por que isso, né? Porque o preço da figurinha é em dólar, esses pilantra. O câmbio subiu, em dólar. Lá a galera da editora lá da Itália. Panini. Esse pessoal da Itália. Então é em euro, não é nem em dólar, é em euro. Porque esses caras ficam cobrando em euro. Tem contrabando essa porra não, Daniel? Um AliExpress da vida. Porra, Daniel, você tem que pesquisar isso, hein, cara? Um AliExpress da vida, um contrabandinho, um criminoso brabo. A gente já se meteu criminoso pior fazendo esse álbum de figurinha, né? Um criminoso contrabandista brabo, aí o cara traz, cocaína, maconha e traz figurinha. A gente fica só com a figurinha. O resto a gente passa, né? O resto não precisa. A figurinha que é o bom, cara. Eu vou pensar nisso aí. Faça aí. Se tiver alguém com esse esquema aí, vem no privado, que a gente conversa. Valeu, gente. Valeu, Daniel. Tchau.